O universo cinematográfico Marvel, MCU, está em constante expansão desde 2008, mas sua linha do tempo hoje abrange milhares de anos. Precisa de uma atualização? Vamos recapitular tudo, mas por onde começar? Bem, se você quer entender mesmo como tudo começou no MCU, precisamos voltar ao passado, antes mesmo do Big Bang. Antes do surgimento do universo, antes da criação das 6 singularidades que deram origem à existência, existiam os Celestiais. Seres de poder cósmico imensurável, os Celestiais, liderados por Erishen, o Juiz, criaram os planetas, as estrelas e as primeiras formas de vida do universo recém-nascido após o Big Bang. Ao perceberem que precisavam de ajuda para expandir o universo e gerar ainda mais vida, os primeiros Celestiais semearam planetas com embriões de outros Celestiais. Esses novos deuses nasceriam quando a vida senciente nos planetas atingisse um nível crítico, permitindo assim o surgimento de um novo celestial, o que destruiria o planeta no processo. Para garantir que isso acontecesse, os celestiais criaram os deviantes, monstros geneticamente modificados para eliminar predadores e incentivar o crescimento da vida senciente. Mas o plano deu errado. Os deviantes cumpriram tão bem seu papel que começaram a exterminar todas as formas de vida, impedindo o surgimento de novas civilizações. Para contê-los, os celestiais criaram os Eternos, formas de vida sintéticas enviadas a diferentes planetas para eliminar os deviantes e proteger a vida local. Vistos como deuses e super-heróis pela população, os Eternos, sem saber, estavam preparando esses mundos para sua eventual destruição. Após cada emergência, suas memórias eram apagadas, permitindo que fossem reutilizados em outras missões. Enquanto isso, outros eventos importantes aconteciam pelo universo. As 6 singularidades que criaram o cosmos se tornaram as Joias do Infinito, artefatos capazes de controlar forças fundamentais como o tempo, o espaço e a realidade. Espalhadas pelo universo, essas joias aguardavam um momento em que seriam reunidas por uma manopla dourada e gigantesca, usada por um sociopata roxo para eliminar metade da vida existente. Isso aconteceu bilhões de anos atrás, mas foi apenas um entre muitos acontecimentos épicos. Milhões de anos antes dos eventos principais do MCU, surge Ego, o planeta vivo. Ele desenvolve consciência cósmica e espalha sua essência por milhares de mundos na tentativa de gerar outro ser celestial como ele. Apesar de se considerar uma entidade divina, Ego é no fundo um pai egoísta e ausente, o que explica os problemas de Peter Quill. Desiludido com seus primeiros filhos, Ego os elimina, exceto por Mantis, uma jovem insetoide empática que o ajuda a dormir. Já os eventos na Terra não começam com Tony Stark sendo sequestrado em 2008, nem com Carol Danvers indo para Hala nos anos 90 e nem por Steve Rogers se tornando super soldado nos anos 40. Tudo realmente começa por volta de 5.000 anos antes de Cristo, quando 10 Eternos Imortais, Cersei, Ikaris, Ajak, Kingo, Sprite, Phastos, Makari, Tena, Druig e Gilgamesh chegam à Terra para eliminar os deviantes. Por milênios, os Eternos protegeram a humanidade, principalmente enfrentando monstros gigantes em batalhas épicas. Em 1521, acreditando terem derrotado todos os deviantes da Terra, os Eternos se dispersam. Sem uma missão clara, passam a viver como professores, estrelas de Bollywood e líderes espirituais pelo mundo. Por ordem dos Celestiais, os Eternos não podiam interferir nos assuntos humanos, a menos que deviantes estivessem envolvidos. Isso permitiu que outros seres poderosos, como os Asgardianos, descessem à Terra. Eles são alienígenas com poderes imensos, e suas visitas ao nosso planeta originaram a mitologia nórdica. Porém, suas aventuras mais impactantes ocorreram longe daqui, no reino de Asgard. A linha do tempo mitológica começa milênios atrás, como mostra Thor, o Mundo Sombrio. O Elfo Negro, Malekith, tenta mergulhar o universo em escuridão usando o Éter, que é uma joia do infinito que controla a realidade. Bor, pai de Odin, consegue impedi-lo em 2988 a.C., e os Elfos Negros entram em hibernação por 5.000 anos. Bor então esconde o Éter em um mundo distante. Em seguida, Odin conquista os 9 reinos com a ajuda de sua filha Hela, a deusa da morte. Nessa época, o martelo mágico Mjolnir é forjado no núcleo de uma estrela moribunda e empunhado por Hela. Porém, sua sede de poder é tamanha que Odin se volta contra ela. Na batalha que se segue, Hela massacra as Valquírias, deixando apenas uma sobrevivente, que foge e se refugia em Sakaar, um planeta lixão governado pelo excêntrico Grão-Mestre. Hela é aprisionada por Odin em outra dimensão, e sua existência é apagada da história. Algum tempo depois, Odin e Frigga têm um filho, Thor.
Logo após, Odin mata o gigante de gelo Laufey e adota seu filho, Loki. Enquanto isso, dois meteoros de vibrânio, o metal mais resistente do universo, atingem a Terra. Um cai na África e altera a região. Muito tempo depois, ali surge Wakanda, após um xamã guerreiro ter uma visão da deusa Bast e ingerir uma erva em forma de coração modificada pelo vibrânio e adquirir poderes especiais. Assim, ele funda a linhagem dos Panteras Negras. Wakanda se isola do mundo, desenvolvendo tecnologia de ponta graças ao vibrânio e permanecendo invicta ao longo da história. Já o segundo meteoro cai no Atlântico, perto da península de Yucatán, gerando mutações na vida submarina. Em 1571, uma tribo maia da região de Yucatán, devastada por uma epidemia de varíola trazida pelos colonizadores espanhóis, encontra uma planta mutada pelo vibrânio do oceano. Ao consumi-la, os membros da tribo desenvolvem a habilidade de respirar debaixo d'água e migram para a fossa de Porto Rico, onde fundam o reino subaquático de Talocan, com base nos ricos depósitos de vibrânio do fundo do mar. Uma das mulheres da tribo, grávida ao consumir a planta, dá à luz uma criança mutante com asas nos pés, força sobre-humana e vida extremamente longa. Ao ver colonizadores escravizando o povo de sua origem, esse menino comanda a destruição da plantação. Um sacerdote o chama de El Niño Sin Amor, a criança sem amor, nome que ele adota como identidade, Namor. Ele passa a reinar Talocan por séculos, sendo reverenciado como Kukulkan, o deus serpente emplumada. Mais de 5.000 anos antes dos eventos atuais, uma facção da raça alienígena Kree chega à Terra e realiza experimentos genéticos em humanos, criando os primeiros inumanos. Um deles, chamado Colmeia, lidera uma rebelião contra os próprios Kree e passa a ser adorado como um deus por seus seguidores. Após ser banido da Terra, seus devotos continuam tentando trazê-lo de volta, criando as bases da futura organização terrorista chamada Hydra. Cerca de 1.000 anos antes do presente, um senhor da guerra chamado Xu Wenyu encontra 10 anéis místicos que concedem imortalidade e força sobre-humana. Com esse poder, ele funda a Organização dos Dez Anéis, conquista territórios e influencia eventos históricos por todo o mundo. Enquanto isso, na Europa Ocidental, a entidade demoníaca Kiton escreve um conjunto de feitiços mágicos na montanha de Wundagore. Esses encantamentos são posteriormente copiados para um livro portátil conhecido como Darkhold, que passa pelas mãos de diversos praticantes de magia negra, incluindo Morgana Le Fay. Em outra parte do mundo, uma mulher celta estuda as artes místicas, extrai poder da dimensão negra e se torna imortal, assumindo o título de a Anciã, guardiã da Terra contra ameaças mágicas. Nos Estados Unidos, antes mesmo da Era Moderna, bruxas como Agatha Harkness já estavam ativas. Em 1693, Agatha escapa de ser executada por bruxas de seu clã ao absorver suas energias vitais. Ao longo dos séculos, ela continua manipulando eventos mágicos e por volta de 1750 tem um filho chamado Nicholas Scratch, que alimenta a lenda da Estrada da Bruxa, um caminho oculto com poderes sobrenaturais. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, o oficial Johann Schmidt, também conhecido como Caveira Vermelha, se submete a uma versão inicial do soro do super-soldado e assume o comando de uma facção radical da Hydra. Após encontrar o Tesseract, uma das joias do infinito, Schmidt cria armas avançadas e um exército próprio. No mesmo período, Steve Rogers se voluntaria para o experimento com o soro desenvolvido por Abraham Skinny, tornando-se o Capitão América. Steve, inicialmente, é usado como símbolo patriótico, mas logo entra em ação para resgatar seu amigo Bucky Barnes e combate ativamente as forças da Hydra. Durante uma missão, Bucky é dado como morto após cair de um trem, mas é capturado e transformado pelos soviéticos no assassino cibernético conhecido como Soldado Invernal. Enquanto isso, Steve impede os planos finais da Hydra, sacrifica-se para salvar Nova York e acaba congelado no Ártico, onde permanece por mais de 60 anos. O Caveira Vermelha, ao tentar usar o Tesseract, é teleportado para o planeta Vormir, se tornando o guardião da Joia da Alma. E após o fim da guerra, Peggy Carter segue atuando na Reserva Científica Estratégica, primeiro em Nova York em 1946 e depois em Los Angeles, ao lado de Howard Stark. Embora muitos acreditem que a Hydra foi derrotada, na verdade ela continua viva, infiltrando-se no governo dos Estados Unidos e influenciando eventos ao longo das décadas. Enquanto isso, a União Soviética cria a Sala Vermelha, uma instalação brutal que treina meninas órfãs como assassinas, as Viúvas Negras.
Durante os anos 1950, Isaiah Bradley, veterano de guerra da Coreia, e outros soldados afro-americanos são usados como cobaias em versões experimentais do soro do super soldado. Isaiah sobrevive, adquire habilidades extraordinárias e realiza missões secretas, inclusive enfrentando Bucky Barnes. Após resgatar companheiros de um campo de prisioneiros, ele é preso por 30 anos, vítima de testes médicos e silenciado pelo governo. Já nos bastidores, Steve Rogers, ao final dos eventos de Vingadores Ultimato, viaja de volta no tempo e decide viver ao lado de Peggy Carter, retornando apenas décadas depois como um homem idoso para passar seu escudo a Sam Wilson. Em um universo paralelo no ano de 1960, a equipe conhecida como Quarteto Fantástico, Sue Storm, Reed Richards, Johnny Storm e Ben Green, ganha poderes após enfrentar uma tempestade cósmica durante uma de suas expedições espaciais. A partir desse evento, eles se tornam figuras públicas e passam a viver como os heróis mais amados de um mundo colorido, otimista e cheio de esperança. Mas tudo muda quando a surfista prateada, Shalla-Bal, chega à Terra anunciando a vinda de Galactus, um ser mais antigo que o próprio universo, e que só consegue sobreviver consumindo planetas com vida senciente. Depois de um primeiro confronto, Galactus faz uma proposta terrível. Pouparia o planeta apenas se o grupo entregasse Franklin Richards, o filho recém-nascido de Sue e Reed. O quarteto recusa e elabora um plano ousado: deslocar a Terra para outro ponto do espaço, na tentativa de escapar. Porém, a estratégia dá errado e o próprio Galactus é teletransportado no lugar. Quando tudo parece finalmente resolvido, surge Doutor Destino, líder da Lativéria, que sequestra o bebê. De volta à nossa realidade, no ano de 1970, Howard Stark e Peggy trabalham em uma base da SSR. Arnim Zola, cientista da Hydra, transfere sua consciência para um banco de dados de computador, mantendo a infiltração da organização em andamento. Hank Pym também atua ali, desenvolvendo as partículas Pym que permitem a mudança de tamanho. Ele se desliga da organização após descobrir a intenção de militarizar sua tecnologia. Em 1980, Ego retorna à Terra e tem um breve relacionamento com Meredith Quill, que resulta no nascimento de Peter Quill, o futuro Senhor das Estrelas. No entanto, Ego causa o câncer de Meredith e após sua morte em 1988, Peter é sequestrado pelos Avengers, liderados por Yondu, que acaba criando o garoto como se fosse seu filho. Em 1987, Janet Van Dyne, a Vespa original, desaparece no Reino Quântico ao impedir um míssil soviético. Isso abala profundamente Hank Pym e sua filha Hope. Em 1989, Hank se desliga da SSR, que agora é chamada de SHIELD. Ele se desliga após descobrir o uso indevido de sua tecnologia. Na mesma época, Carol Danvers, então uma piloto da Força Aérea, participa de testes de um motor experimental desenvolvido por Randy Lawson, na verdade, uma Kree disfarçada. Após um acidente, Carol absorve a energia do Tesseract, ganha poderes cósmicos e perde a memória. Ela é levada ao planeta Hala e treinada como uma guerreira Kree chamada Verse. Nos anos seguintes, Thanos, o Titã Louco, começa sua busca pelas Joias do Infinito, dizimando populações e treinando crianças órfãs como soldados. Suas filhas adotivas mais conhecidas são Gamora e Nebulosa. Gamora sempre vence as lutas impostas por Thanos e, em resposta, mutila a Nebulosa e substitui partes de seu corpo por implantes cibernéticos, gerando um ódio profundo entre as irmãs. Paralelamente, o Alto-Evolucionário, um geneticista fanático, realiza experiências para criar a sociedade perfeita. Ele funda a Orgocorp e dá origem a espécies como os Soberanos e os Humanimais, seres inteligentes de aparência animal. Um de seus experimentos mais importantes é o guaxinim cibernético Rocket, que se rebela após ver seus amigos serem mortos e foge. Enquanto isso, no Reino Quântico, Janet Van Dyne encontra Kang, o Conquistador, uma variante de Nathaniel Richards. Inicialmente, enganada, ela o ajuda a reconstruir seu núcleo de poder, mas ao descobrir sua verdadeira natureza, ela o sabota prendendo ambos no reino subquântico. Kang, mesmo assim, constrói a cidade de Axia e forma um império tirânico. Em 1991, o Soldado Invernal é usado pela Hydra para assassinar Howard e Maria Stark, deixando Tony Stark órfão e no comando das indústrias Stark. Já em 1992, o rei T'Chaka de Wakanda descobre que seu irmão, N'Jobu, traficava vibrânio. Após uma tragédia, o filho de N'Jobu, Eric, jura vingança e passa a treinar como assassino, se tornando Killmonger. Durante os anos de 1990, Matt Murdock, ainda criança, perde a visão após ser atingido por resíduos tóxicos. Em troca, seus outros sentidos são aprimorados. Após perder o pai, Matt é treinado por Stick,
e se torna o Demolidor. Enquanto isso, a Rússia infiltra Alexei Shotakov e Melina Vostokov nos Estados Unidos com as pequenas Natasha Romanoff e Helena Belova como filhas de fachada. Após uma missão bem-sucedida, a falsa família retorna à União Soviética e as garotas voltam à Sala Vermelha. Em 1995, Carol Danvers volta à Terra e se alia a Nick Fury e descobre a verdade sobre sua origem. Ela enfrenta os Kree e ajuda os Skrulls, um povo metamorfo perseguido injustamente. No fim, Carol assume o título de Capitã Marvel e parte para o espaço, mas antes entrega um pager a Fury para ser usado em caso de emergência. Inspirado por ela, Fury cria a Iniciativa Vingadores. Em 2008, Tony Stark, agora CEO das indústrias Stark, viaja ao Oriente Médio para demonstrar uma nova arma, mas é sequestrado por um grupo terrorista chamado Dez Anéis, em uma conspiração arquitetada por seu próprio sócio Obadiah Stane. Preso, Tony é forçado a construir armas, mas com a ajuda de Roy Insane, um cientista que também está em cativeiro, constrói um reator Arc em miniatura para manter os estilhaços longe do seu coração, e também para alimentar a primeira armadura do Homem de Ferro, feita com sucata. Tony escapa, mas Insane morre durante a fuga. De volta aos Estados Unidos, Stark aprimora sua armadura e decide encerrar a produção de armas da empresa. Obadiah, no entanto, tenta matá-lo e criar sua própria armadura gigante. Tony o derrota e, em uma coletiva de imprensa, faz o impensável, revela ao mundo que ele é o Homem de Ferro. Essa revelação chama a atenção de Nick Fury, que o aborda sobre a Iniciativa Vingadores. Enquanto isso, Bruce Banner, transformado em Hulk, após um experimento com radiação gama para recriar o soro do supersoldado, se esconde. Quando tenta encontrar uma cura, acaba enfrentando o Abominável, um soldado modificado. Hulk vence a batalha, mas continua foragido. Também nessa época, Clint Barton, um gavião arqueiro, é enviado para eliminar Natasha Romanoff, mas percebe que ela quer desertar da Sala Vermelha. Ele poupa sua vida e Natasha começa a trabalhar com a SHIELD. 6 meses depois da revelação pública de sua identidade, Tony é convocado pelo Congresso, preocupado com o poder de sua armadura. Enquanto isso, Justin Hammer tenta replicar a tecnologia de Stark com a ajuda de Ivan Vanko, o Whiplash. Após algumas reviravoltas, Tony, ao lado do seu amigo James Rhodes, agora usando sua própria armadura como máquina de combate, derrota Vanko. No espaço, Thanos continua sua busca pelas Joias do Infinito, e seus asseclas, Gamora e Nebulosa, são enviados em missões. Gamora, no entanto, cruza o caminho de Peter Quill, Rocket, Groot e Drax, formando os Guardiões da Galáxia. Juntos, eles protegem a Joia do Poder e salvam o planeta Xandar. Em 2011, Thor é exilado para a Terra por Odin após desafiar os Gigantes de Gelo. Lá, ele conhece Jane Foster e aprende humildade, se tornando digno de seu martelo Mjolnir. Ele retorna a Asgard para impedir Loki, seu irmão adotivo, de usurpar o trono. Loki aparentemente morre, mas sobrevive e se alia a Thanos. Pouco depois, a SHIELD investiga os destroços da aeronave da Hydra que o Capitão América derrubou, pois ela ainda emitia rastros energéticos do Tesseract. Durante a busca, eles encontraram o corpo de Steve Rogers preso no gelo, congelado e mantido vivo graças ao soro do super soldado. Steve é então descongelado. Um homem da década de 1940 está de volta, completamente deslocado no tempo, mas em um momento crucial, quando o mundo mais precisa dele. Em 2012, Loki retorna à Terra com o exército Chitauri e o cetro com a Joia da Mente, iniciando assim sua invasão a Nova York. Nick Fury reúne os Vingadores, que são o Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro, que juntos enfrentam e vencem Loki na icônica Batalha de Nova York. O evento deixa marcas profundas no mundo e inspira muitos futuros heróis. Após essa batalha, a SHIELD lidera a reconstrução com a ajuda do Departamento de Controle de Danos, mas também enfrenta o ressurgimento da Hydra infiltrada. Isso leva Steve Rogers a desconfiar da organização e, com Natasha, desmascara a Hydra em O Soldado Invernal, revelando que Buck está vivo como o Soldado Invernal e está sendo controlado mentalmente. Enquanto isso, Tony Stark, traumatizado após a invasão alienígena, desenvolve dezenas de armaduras em Homem de Ferro 3 e enfrenta o falso Mandarim, que mais tarde se revelaria uma farsa criada por Aldrich Killian. Em paralelo, os Guardiões da Galáxia enfrentam Ronan, o Acusador, que é um Kree radical e protegem a Joia do Poder.
Groot se sacrifica e uma nova muda cresce a partir dele. A equipe oficializa sua aliança e passa a agir como protetora dos cosmos. Na Terra, conhecemos Jessica, uma detetive particular que esconde um trauma terrível. Anos antes, ela havia sido controlada mentalmente por Killgrave, um homem capaz de manipular qualquer pessoa por simples comandos. Quando pessoas começam a morrer de formas suspeitas, Jessica percebe que Killgrave voltou e que está usando suas vítimas como peças descartáveis. A busca por respostas vira uma investigação psicológica intensa, levando Jessica a confrontar o passado, a própria culpa e sua dificuldade de confiar em outros. Após derrotar Killgrave, Jessica enfrenta outros desafios envolvendo experimentos ilegais, corrupção em corporações e a descoberta de que sua própria família não é o que imaginava. Já Luke Cage se torna uma figura mítica após defender o Harlem de ameaças poderosas. Com a pele à prova de balas e um senso de justiça inabalável, ele tenta ser um símbolo de esperança para o bairro. Ele enfrenta vilões enquanto tenta manter a comunidade protegida sem perder sua humanidade. Com o tempo, porém, Luke se vê dividido entre heroísmo e poder. Quando assume a liderança do Harlem para impedir que ele caia nas mãos erradas, Luke enfrenta a dura realidade de que comandar um território é mais complexo do que enfrentá-lo. Também nesse período, Danny Rand retorna a Nova York após anos desaparecido. Ele treina na cidade mítica de Kunlun e conquista o poder do Punho de Ferro. De volta ao mundo moderno, ele tenta retomar a empresa da família, mas acaba envolvido em uma guerra contra o Tentáculo. Sua jornada é marcada pelo conflito entre o destino espiritual e responsabilidade no mundo real. Danny enfrenta traumas, perdas e grandes conspirações corporativas enquanto tenta manter o controle sobre o poder que carrega no punho. E quando uma força antiga ameaça Nova York, 4 vigilantes com histórias muito diferentes cruzam caminhos: Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro. Relutantes em trabalhar juntos, eles descobrem que o Tentáculo planeja destruir a cidade para alcançar seus objetivos secretos. A união entre eles nasce da necessidade, mas evolui para respeito e parceria real. No fim, Matt se sacrifica para dar ao grupo a chance de salvar milhares de vidas, marcando o início de seu período de desaparecimento e o impacto emocional nos outros heróis. Pouco depois disso, após perder a família, Frank Castle inicia uma guerra sangrenta contra o crime, direcionando sua fúria contra cartéis, agentes corruptos e militares conspiradores. Sua jornada o leva a ultrapassar limites, mas também a confrontar o significado de justiça. Frank se torna uma figura aterrorizante para criminosos e uma lenda urbana para a polícia, desaparecendo nas sombras após concluir suas vinganças. Seu nome? O Justiceiro. Logo depois, a tentativa de Tony Stark e Bruce Banner de criar uma inteligência artificial para proteger o mundo dá errado. Eles criam o Ultron, um robô genocida que quer exterminar a humanidade. Isso resulta na destruição de Sokovia e na morte do velocista Pietro Maximoff. Sua irmã, Wanda, a Feiticeira Escarlate, junta-se aos Vingadores. Após esse desastre, os Vingadores se fragmentam. Capitão América Guerra Civil mostra o racha entre Tony Stark e Steve Rogers, causado por divergências sobre os acordos de Sokovia e revelações do passado, como a morte dos pais de Tony pelas mãos de Bucky. Enquanto isso, o Pantera Negra T'Challa assume o trono de Wakanda após a morte de seu pai. E o jovem Peter Parker é recrutado por Tony para ajudar na batalha entre Vingadores, ganhando assim destaque como novo Homem-Aranha. Os Vingadores estão em conflito, mas um novo herói surge, o Dr. Stephen Strange, um neurocirurgião arrogante que perde a habilidade das mãos após um acidente. Em busca de cura, ele encontra a anciã em Kamar-Taj e aprende as artes místicas. Durante seu treinamento, enfrenta Caecilius, um ex-discípulo corrompido pela Dimensão Negra e pelo ser cósmico Dormammu. Para deter Dormammu, Estranho usa a Joia do Tempo, dentro do olho de Agamotto, para prendê-lo em um loop temporal, forçando-o a recuar. Estranho se torna o novo protetor da realidade e guardião do Sanctus Sanctorum. No mesmo momento, Scott Lang, um ex-ladrão tentando reconstruir a vida ao sair da prisão, recebe uma segunda chance inesperada. Ele é recrutado pelo cientista Hank Pym, o criador da partícula Pym, para vestir o traje do Homem-Formiga, que permite encolher o tamanho de um inseto enquanto aumenta a força. Scott treina para dominar o traje e descobre que Darren Cross, antigo pupilo de Pym, está prestes a vender uma versão mortal da tecnologia, a Jaqueta Amarela, para organizações criminosas. Com a ajuda de Hope, que é a filha do Hank, e dos amigos atrapalhados da antiga vida de ladrão, Scott realiza um assalto improvável, invadir o laboratório altamente protegido, encolher, lutar contra Cross e impedir que a tecnologia caia em mãos erradas. No final, Scott salva o dia, conquista a confiança de Hope e de Hank e dá início ao caminho de herói, mostrando que até um ladrão pode se tornar alguém gigante.
mesmo sendo minúsculo. Após os eventos de guerra civil, Natasha Romanoff está foragida. Sozinha e caçada pelo governo, ela se vê forçada a confrontar o próprio passado. Durante essa fuga, Natasha reencontra sua família de espiões, Yelena Belova, Alexei Shostakov e Melina Vostokov. Junto, eles precisam enfrentar a Sala Vermelha, o programa secreto responsável por transformar meninas em assassinas implacáveis. Enquanto luta para destruir o sistema que a criou, Natasha descobre verdades sombrias sobre si mesma e sobre as manipulações que sofreu desde criança. No final, ela se sacrifica para libertar outras viúvas e finalmente encerra o ciclo que aprendeu por toda a vida. Depois de ajudar o Homem de Ferro na luta contra o Capitão América em Guerra Civil, Peter Parker volta para sua vida normal esperando ser chamado novamente pelos Vingadores. Ele está empolgado, mas Tony Stark pede para ele continuar com as coisas de bairro e ir devagar. Enquanto isso, Adrian Toomes, um trabalhador comum que perdeu o emprego após o governo tomar sua empresa, começa a usar tecnologia alienígena deixada pela Batalha de Nova York para fabricar armas ilegais. Ele vira o vilão conhecido como Abutre. Peter tenta provar que está pronto para ser um herói de verdade e começa a investigar Toomes por conta própria, mesmo sem autorização. Ele se mete em várias enrascadas, quase destrói um barco tentando pegar a gangue de armas e quase mata seus colegas quando um explosivo aparece no baile escolar. Tony Stark tira o traje avançado dele como punição e Peter fica devastado. Mesmo assim, quando descobre que o Abutre vai roubar um avião cheio de tecnologia dos Vingadores, Peter decide enfrentá-lo sozinho usando seu traje simples. Depois de uma luta pesada, ele consegue impedir o roubo e salva o Abutre de um morrer no processo. Impressionado com sua coragem, Tony oferece a Peter uma vaga oficial nos Vingadores. Mas Peter recusa, preferindo continuar sendo só o Homem-Aranha do bairro. No final, o Abutre é preso, mas guarda o segredo da identidade do Peter. Enquanto isso, no espaço, os Guardiões da Galáxia conhecem Ego, que revela ser o pai de Peter Quill e um Celestial. Ego tenta usar Quill para expandir sua própria essência pelo universo, mas os Guardiões o impedem. Yondo, o Avenger que criou Peter, se sacrifica para salvá-lo, e no processo, Peter reconhece quem foi seu verdadeiro pai de criação. Após um acidente que mudou suas vidas, Tyrone e Tend descobrem que estão conectados por poderes opostos. Ele pode envolver tudo nas sombras, enquanto ela manipula a luz. Unidos pelo destino, Manto e Adaga lutam contra o crime e as injustiças de Nova Orleans, enquanto tentam entender o vínculo misterioso que os une. No mesmo tempo, um grupo de adolescentes, os Fugitivos, descobre que seus pais fazem parte de uma organização criminosa secreta, chamada Orgulho. Fugindo de casa, eles se unem para impedir os planos dos próprios pais e tentam consertar os erros da geração anterior. Em Asgard, Thor retorna e descobre que Loki tomou o lugar de Odin. Juntos, eles encontram o verdadeiro pai morrendo na Terra. A morte de Odin liberta Hela, a irmã de Thor, que deseja retomar seu trono com violência. Ela destrói Mjolnir, exila Thor em Sakaar e toma Asgard à força. Em Sakaar, Thor reencontra o Hulk desaparecido desde lá contra o Tron. Lá, ele também conhece Valkyria, sobrevivente do massacre das Valkyrias por Hela. Com a ajuda de Loki, do Hulk e da Valkyria, Thor retorna a Asgard para confrontar Hela, destruindo o próprio reino para vencê-la. Os sobreviventes escapam em uma nave, só para serem interceptados por Thanos. Enquanto isso, em Wakanda, T'Challa enfrenta seu primo Eric Killmonger, que desafia seu trono com rancor e sede de justiça. Após ser derrotado, T'Challa retorna e derrota Killmonger, mas sua experiência muda sua visão. Wakanda se abre para o mundo e compartilha sua tecnologia com outras nações. Enquanto isso, após Hank Pym e Hope descobrirem que existe uma chance de resgatar Janet, esposa de Hank, que ficou presa lá há décadas no Reino Quântico, Scott começa a ter conexões mentais com Janet, indicando que ela está viva. Com isso, ele se junta novamente a Hope, agora atuando como Vespa, e aos Pym, em uma corrida contra mercenários, criminosos e a misteriosa fantasma, que precisa da energia quântica para sobreviver. Depois de fugas, miniaturização, perseguições e caos em São Francisco, o trio consegue abrir o túnel quântico e trazer Janet de volta. Ela cura parcialmente a fantasma e tudo parece resolvido, até que, na cena pós-créditos, Scott fica preso no reino quântico enquanto estava coletando energia. Em 2018, Thanos finalmente parte pessoalmente em busca das Joias do Infinito. Ele ataca a nave dos Asgardianos, mata Loki e Heimdall e destrói o povo de Asgard. Depois, segue em sua jornada pelo universo, enfrentando heróis e obtendo cada joia. Em Vingadores Guerra Infinita, heróis se dividem em múltiplas frentes.
Tony Stark, Peter Parker e Doutor Estranho enfrentam Thanos no planeta Titã. Rocket, Thor e Groot forjam uma nova arma, o Rompe-Tormentas, e o Capitão América, Viúva Negra, Wanda, Visão e os Exilados se reúnem em Wakanda para proteger a Joia da Mente. Mesmo com todos os esforços combinados, Thanos reúne as 6 joias e realiza seu plano. Com um estalar de dedos, elimina metade da vida do universo. Entre os desaparecidos estão Peter Parker, T'Challa, Wanda, Doutor Estranho, Buck, Groot e muitos outros. Tony e Nebulosa ficam presos em Titã, e Steve, Natasha, Thor e os demais lidam com a perda. 5 anos se passam. Os sobreviventes vivem o luto de maneiras diferentes. Tony tem uma filha com Pepper Potts, Bruce Banner une sua mente com o corpo do Hulk, Thor afunda em depressão e se isola em Nova Asgard, e Clint se torna o vigilante Ronin, exterminando criminosos ao redor do mundo após perder sua família. Até que Scott Lang, o Homem-Formiga, retorna do reino quântico por acidente e propõe uma ideia: viagem no tempo. Usando o reino quântico como acesso ao passado, os Vingadores montam um chamado Assalto ao Tempo, visitando momentos-chave da linha do tempo para recuperar as joias antes de Thanos. A missão dá certo, mas Nebulosa de 2023 é substituída por sua versão de 2014, ainda leal a Thanos. Isso permite que o Thanos do passado descubra o plano e viaje até o presente para impedir os heróis. Em Vingadores Ultimato, Hulk usa a manopla recriada para trazer de volta todos que foram apagados. Uma batalha épica se inicia quando o exército de Thanos enfrenta todos os heróis reunidos. No momento mais crítico, Tony Stark faz o sacrifício final. Rouba as joias da manopla de Thanos e estala os dedos, apagando o Titã Louco e seus seguidores, mas também morrendo em seguida. O mundo se despede de Tony em um funeral emocionante. Steve Rogers retorna no tempo para devolver as joias às suas devidas épocas, mas escolhe viver uma vida ao lado de Peggy Carter. Ele volta como um homem idoso e entrega seu escudo a Sam Wilson, nomeando o novo Capitão América. Após o estalo reverso trazer metade do universo de volta, o mundo enfrenta o desafio de reintegrar bilhões de pessoas desaparecidas por 5 anos. Enquanto alguns lidam com a reconstrução, outros se perdem no caos. Wanda Maximoff, profundamente abalada pela morte de Visão, cria inconscientemente uma realidade alternativa na cidade de Westview, em WandaVision. Inspirada por sitcoms que assistia na infância, ela distorce a realidade e transforma os moradores em personagens de sua nova vida ideal. Ali, ela revive Visão e dá à luz a 2 filhos, Tommy e Billy, que crescem magicamente em poucos dias. Mas o feitiço chama a atenção da SWORD e também de Agatha Harkness, uma poderosa bruxa que se infiltra no mundo de Wanda para descobrir a origem de seus poderes. Após uma intensa batalha, Wanda derrota Agatha, se despede de sua família fictícia e assume sua verdadeira identidade como a Feiticeira Escarlate. Ela parte em busca de conhecimento, levando consigo o Darkhold, o livro da magia do caos. Depois dos acontecimentos de Ultimato, Peter Parker ainda está triste com a morte do Tony Stark. Ele quer apenas tirar férias com a escola e viajar pela Europa, sem pensar nesse negócio de ser herói. Mas durante a viagem, aparecem monstros gigantes, chamados Elementais, e estão atacando as cidades. Juntos deles, surge Quentin Beck, um homem que diz ser de outra dimensão e que afirma ter vindo para detê-los. Nick Fury insiste para que Peter o ajude e entregue a Beck a tecnologia que Tony Stark deixou para ele, os óculos Edith. Só que tudo era mentira. Beck não é um herói. Ele é um ex-funcionário das indústrias Stark que criou os monstros usando drones e hologramas. O plano dele é enganar o mundo, parecer um grande salvador e virar um super-herói famoso. E agora ele tem os óculos de Tony, que dão acesso às armas e drones perigosos. Peter percebe o erro, tenta recuperar os óculos e enfrenta Beck, que usa ilusões para confundir tudo ao redor. Depois de várias armadilhas, Peter derrota Beck em Londres e recupera o controle de Edith. Mas, antes de morrer, Beck deixa uma gravação falsa dizendo que Peter é o responsável pelo ataque e revela sua identidade para o mundo inteiro. Assim, Peter volta para casa sendo tratado como um criminoso e sem mais segredos sobre quem ele é. Enquanto isso, em Falcão e o Soldado Invernal, Sam Wilson hesita em aceitar o escudo deixado por Steve Rogers. O governo dos Estados Unidos entrega o título de Capitão América a John Walker, um soldado condecorado, mas emocionalmente instável. Ao lado de Bucky Barnes, Sam confronta os Apátridas, um grupo radical que acredita que o mundo era melhor durante os 5 anos do blip. Sam percebe a importância de assumir o legado de Steve e se torna, oficialmente, o novo Capitão América. Paralelamente, descobrimos a história de Isaiah Bradley,
um super soldado negro que foi apagado da história e preso injustamente por décadas. Sam dá visibilidade à sua história, incluindo seu legado em uma homenagem pública. Após os eventos de Vingadores Ultimato, Clint Barton tenta reconstruir a vida ao lado da família. No Natal de 2024, ele viaja para Nova York para passar alguns dias com os filhos, mas tudo muda quando uma nova vigilante surge usando o antigo uniforme de Ronin. Essa vigilante é Kate Bishop, uma jovem arqueira inspirada em Clint desde a Batalha de Nova York. Sua investigação a envolve com a máfia do agasalho e com uma conspiração que liga sua própria família ao rei do crime. Para impedir que o passado como Ronin destrua sua vida novamente, Clint assume a responsabilidade de limpar o caos que ajudou a criar. Ao mesmo tempo, Kate passa por sua primeira grande provação como heroína em ascensão. A dupla acaba enfrentando criminosos, assassinos e até mesmo Yelena Belova, que havia sido contratada para eliminar Clint. No fim, Kate conquista de vez o seu lugar ao lado de Clint, encerrando a carreira dele como vigilante e abrindo caminho para se tornar a nova Gavião Arqueira. Em outro momento, Maya Lopes confronta Clint e descobre a verdade sobre o assassinato de seu pai. Ela abandona Nova York e retorna à sua cidade natal em Oklahoma. Ela carrega cicatrizes emocionais profundas e uma guerra interna entre a violência que aprendeu com o rei do crime e a identidade que sempre lhe foi negada. Quando ela volta às raízes, Maya reencontra sua família, revive memórias esquecidas e entra em contato com a herança mística de sua linhagem indígena. Sua vida muda quando o rei do crime retorna para tentar recuperá-la, acreditando que ainda pode controlá-la. A partir daí, Echo precisa decidir se seguirá o caminho brutal que a moldou ou se renascerá como uma guardiã de sua comunidade. No confronto final, ela rompe definitivamente com Fisk e assume um novo propósito, não baseado em violência, mas em pertencimento. Em Loki, vemos a variante do Deus da Trapaça, que escapou durante o assalto ao tempo, ser capturada pela AVT, Autoridade de Variância Temporal. Ele descobre que a organização está podando linhas do tempo alternativas para manter a linha do tempo sagrada sob controle. Loki conhece Mobius, um agente da AVT, e Sylvie, uma versão feminina dele, que luta contra o sistema. Eles descobrem que a AVT é liderada por uma variante de Kang, o Conquistador, que está tentando evitar uma guerra multiversal entre suas outras versões. Sylvie mata Kang, liberando o multiverso, e deixando Loki perdido em uma realidade alternativa onde ninguém se lembra dele. De volta à realidade que conhecemos, após anos atuando como vigilante e advogado, Matt Murdock entra em um período de colapso emocional. Depois de ser derrotado, traído e quase morto inúmeras vezes, ele questiona sua fé, sua missão e sua própria identidade como demolidor. O rei do crime tenta retomar o controle do crime organizado, manipulando políticos, policiais e até mesmo a opinião pública. Matt precisa reconstruir a vida praticamente do zero, equilibrando sua carreira como advogado, as pressões de defender inocentes e a necessidade de retomar o manto de vigilante. No processo, reencontra antigos aliados, lida com a perda, confronta pecados do passado e redefine quem é. Sua jornada se torna um renascimento literal, um herói quebrado que encontra novos motivos para lutar. Em 2025, numa noite marcada por ritual e tradição, caçadores de monstros se reúnem em um castelo após a morte de Ulysses Bloodstone, líder lendário da comunidade sobrenatural. Entre eles está Jack Russell, um homem aparentemente comum que esconde um segredo perigoso. Ele é um lobisomem. Os caçadores competem em uma disputa mortal, tentando capturar a criatura que guarda a Bloodstone. Porém, Jack revela uma intenção diferente. Ele está lá para resgatar seu amigo, o monstro que todos querem matar. A situação se intensifica quando Jack se transforma na frente de todos. Ele massacra os caçadores, mas poupa Elsa Bloodstone, que demonstra compaixão e integridade. Ao amanhecer, Jack foge para recuperar seu amigo, o Homem-Coisa, enquanto Elsa assume o legado que antes pertencia à família Bloodstone, mudando o equilíbrio do mundo ocultista. Enquanto isso, no filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, conhecemos Shang-Chi, filho de Xu Wenyu, o líder milenar da Organização Dez Anéis. Após anos tentando viver uma vida comum, Shang-Chi é puxado de volta ao mundo das artes marciais, magia ancestral e confrontos familiares. Ele descobre que seu pai está sendo manipulado por uma entidade maligna que se passa por sua falecida esposa. Com a ajuda de sua irmã Xianling e sua amiga Kate, Shang-Chi derrota a criatura e herda os Dez Anéis, que passam a emitir um sinal misterioso. Wong, de Camartage, entra em contato com ele, sinalizando seu envolvimento em algo muito maior. Na série What If,
o Vigia nos apresenta realidades alternativas do multiverso. E se Peggy Carter tomasse o soro? E se T'Challa fosse o Senhor das Estrelas? E se Ultron vencesse? Quando uma dessas ameaças ultrapassa os limites de sua realidade, o Vigia quebra sua promessa de não interferir e reúne uma equipe de variantes chamada Guardiões do Multiverso para proteger o multiverso inteiro. Já em Eternos, conhecemos 10 seres imortais enviados à Terra há milhares de anos para proteger a humanidade dos deviantes. Após anos separados, eles se reúnem ao descobrir que a verdadeira missão era permitir o nascimento de um novo celestial, o que destruiria o planeta. Em uma batalha épica, Cersei e os outros impedem a emergência, mas atraem a atenção de Arishem, o líder dos Celestiais, que promete julgar se a humanidade merece continuar existindo. Em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, a identidade secreta de Peter Parker é revelada ao mundo, arruinando sua vida e a de seus amigos. Ele pede ajuda ao Doutor Estranho para lançar um feitiço que faça todos esquecerem que ele é o Homem-Aranha. O feitiço dá errado, abrindo fendas no multiverso e trazendo vilões de universos alternativos, como o Dr. Octopus, Duende Verde, Electro e outros. Peter recebe a ajuda de duas versões alternativas de si mesmo, interpretadas por Tobey Maguire e Andrew Garfield. Juntos, os três Homens-Aranha enfrentam os vilões e criam curas para todos. No fim, para impedir a destruição do multiverso, Peter aceita que todos se esqueçam de quem ele é. Ele perde seus amigos, sua tia May e começa sua nova vida anônima, longe de todos. Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Stephen Strange começa a ter sonhos estranhos envolvendo uma jovem chamada América Chaves, que possui a habilidade única de viajar entre realidades. Quando a verdadeira América surge em sua dimensão, perseguida por criaturas demoníacas, ele descobre que a responsável é Wanda Maximoff, agora corrompida pelo Darkhold. Tomada pelo desejo de reencontrar seus filhos, Wanda quer absorver os poderes de América para poder viver em uma nova realidade onde os gêmeos ainda existem. Strange tenta impedir isso, buscando ajuda em diferentes universos. Na Terra 838, ele conhece os Illuminati, uma equipe formada por variantes de heróis como Capitã Carter, Professor Xavier e Reed Richards, que são rapidamente dizimados por Wanda em uma das cenas mais chocantes do MCU. No clímax, América aprende a controlar seus poderes e mostra a Wanda o quanto seus filhos, em outra realidade, têm medo dela. Percebendo o monstro em que se tornou, Wanda destrói o Darkhold em todas as realidades e aparentemente se sacrifica junto com a montanha Wundagore. Strange retorna à sua realidade, agora carregando o fardo de ter mexido com o Darkhold e um terceiro olho místico, consequência do uso da magia proibida. Ele é então abordado por Clea, feiticeira da Dimensão Negra, que o alerta sobre uma incursão que ameaça colapsar universos. Em Cavaleiro da Lua, conhecemos Mark Spector, um ex-mercenário com transtorno dissociativo de identidade. Ele compartilha o corpo com Stephen Grant, um pacato funcionário de museu, e se torna um vigilante Cavaleiro da Lua. Juntos, eles enfrentam Arthur Harrow, líder de um culto que deseja libertar a deusa Amit para punir pessoas antes mesmo de cometerem crimes. Com a ajuda de Layla, esposa de Mark, que se torna o avatar da deusa Tauret, eles conseguem impedir Amit. No entanto, uma terceira personalidade, Jack Locke, permanece escondida e continua servindo a Khonshu secretamente, mesmo após Mark e Stephen pedirem sua liberdade. Após os eventos de Vingadores Ultimato, Thor parte em busca da paz interior, mas seu descanso é interrompido pela chegada de Gorr, o carniceiro dos deuses, que deseja exterminar todas as divindades. Ao lado de Jane Foster, que agora empunhando o Mjolnir com a poderosa Thor, ele precisa enfrentar uma batalha que o fará redescobrir o verdadeiro sentido do amor e do heroísmo. Jane, infelizmente, morre de câncer, mas Thor acaba adotando a Amor, filha de Gorr, que se sacrifica para salvá-la. Em Miss Marvel, Kamala Khan, uma adolescente fã dos Vingadores, especialmente da Capitã Marvel, descobre que possui poderes cósmicos ao usar um bracelete místico herdado de sua família. Ela descobre que é descendente dos clandestinos, seres de outra dimensão. Após enfrentar e impedir os planos desses vilões, Kamala é reconhecida como heroína em sua comunidade. Mais tarde, é revelado que Kamala possui um gene mutante, o primeiro sinal oficial de que mutantes estão começando a surgir no MCU. Na série She-Hulk, defensora de heróis, Jennifer Walters, prima de Bruce Banner, adquire os poderes de Hulk após um acidente de carro. Ao contrário de Bruce, ela consegue manter sua personalidade ao se transformar. Ela se torna advogada de super-heróis e lida em casos envolvendo personagens como Wong, o Abominável e a influencer super forte Titânia. A série quebra a quarta parede diversas vezes, com Jennifer
comentando diretamente com o público sobre os clichês do MCU. No final, ela literalmente confronta a inteligência artificial Kevin, uma paródia aí ao produtor Kevin Feige, para reescrever seu final. Bruce também aparece e apresenta seu filho, Scar, vindo de Sakaar. Em Pantera Negra, Wakanda para Sempre, Wakanda enfrenta uma nova crise após a morte do rei T'Challa, uma perda que também reflete a morte real do ator Chadwick Boseman. Shuri tenta recriar a erva coração para salvar o irmão, mas não tem sucesso a tempo. A rainha Ramonda assume o trono e Wakanda tenta se manter protegida enquanto o mundo busca Vibranium a qualquer custo. O conflito se intensifica quando os Estados Unidos descobrem uma fonte de vibrânio no fundo do mar. Isso atrai a atenção de Talocan, o reino subaquático liderado por Namor. Após a morte da rainha Ramonda em um ataque, Shuri finalmente recria a erva coração, assume o manto de Pantera Negra e enfrenta Namor em uma batalha decisiva. Ao final, em vez de vingança, Shuri opta por misericórdia, formando uma aliança de paz com Talocan. Em uma cena tocante, ela conhece o filho de T'Challa escondido no Haiti, também chamado T'Challa, garantindo que o legado do herói continue. Em Chicago, a jovem prodígio Riri Williams usa sua genialidade para construir sua própria armadura inspirada na tecnologia do Homem de Ferro. Talentosa, determinada e marcada pela perda do pai, ela busca provar que pode fazer a diferença mesmo sem os recursos de grandes corporações ou equipes de super-heróis. Mas seu talento acaba atraindo a atenção indesejada. Quando uma de suas invenções detecta uma energia mística rara, Riri se torna alvo de forças que ela nunca imaginou enfrentar. É assim que ela cruza o caminho com Parker Robbins, o Capuz, um criminoso que ganhou poderes perigosos ao entrar em contato com magia sombria. A partir daí, o confronto entre ciência e feitiçaria coloca Chicago no centro de uma batalha invisível. Enquanto tenta aprimorar sua armadura e proteger a comunidade, Riri se vê dividida entre sua vida como estudante e o peso crescente de se tornar uma heroína. No meio desse caos, alianças improváveis surgem, e ela percebe que para vencer não basta apenas inteligência, é preciso coragem, responsabilidade e a força de criar seu próprio legado. Em Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, Scott Lang tenta levar uma vida comum após os eventos de Ultimato, escrevendo um livro e aproveitando sua fama. Porém, sua filha Cassie, agora adolescente e cientista promissora, desenvolve um dispositivo que envia sinais para o reino quântico. Isso resulta em todos eles, Scott, Hope, Cassie, Hank Pym e Janet Van Dyne, sendo sugados para o mundo subatômico. Lá, eles descobrem que Janet havia escondido um grande segredo. Durante seus anos presa no reino quântico, conheceu Kang, o Conquistador, uma variante exilada por outras versões de si mesmo por ser considerada perigosa demais. Kang construiu um império tirânico dentro do reino quântico e planeja escapar para conquistar o multiverso. Com a ajuda dos rebeldes quânticos, Cassie e seus pais enfrentam Kang em uma batalha épica. Scott, mesmo com medo de não conseguir voltar, arrisca tudo para impedi-lo. Com a ajuda de Hope, eles aparentemente derrotam Kang e conseguem escapar. Mas a ameaça está longe de acabar. Em uma cena pós-créditos, mostra o conselho de Kangs, milhares de variantes, se preparando para atacar o multiverso. Em Guardiões da Galáxia Volume 3, Rocket está gravemente ferido após um ataque de Adam Warlock, um ser poderoso criado pelos Soberanos. Enquanto tentam salvá-lo, os Guardiões descobrem a história de origem de Rocket. Ele foi uma criação do Alto Evolucionário, um cientista cruel obcecado pela perfeição. A equipe invade o laboratório, enfrenta o Alto Evolucionário e resgata outras criações mutantes. Durante a missão, descobrimos a dor profunda de Rocket e sua ligação com outros experimentos, como Layla, Dentes e Shaun, que foram mortos no passado. No fim, Peter Quill decide deixar a equipe para reencontrar sua família na Terra e Rocket assume o comando dos Guardiões, que agora inclui Cosmo, Adam Warlock, Kraglin, Groot e uma nova recruta, Phyla. Em Invasão Secreta, Nick Fury retorna à Terra após anos no espaço e descobre que os Skrulls, os metamorfos que antes eram aliados, se infiltraram em cargos de poder ao redor do mundo. O líder rebelde, Gravik, quer transformar os Skrulls em uma raça superior, utilizando o DNA de heróis coletado durante a Batalha da Terra. Fury precisa enfrentar antigas alianças, como Talos, e lida perdas significativas, incluindo a aparente morte de Mariana Hill. No final, uma nova Super Skrull chamada Gaia, filha de Talos, enfrenta Gravik e vence, se tornando uma figura poderosa com os poderes de diversos Vingadores combinados. Invasão Secreta colocou Nick Fury em apuros e ele não tira muitas férias, já que a série termina com ele indo para o espaço. Isso o coloca em rota de colisão com Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan no final de 2025.
ou possivelmente no início de 2026, visto que o Disney Plus tem invasão secreta após o especial de fim de ano de Guardiões da Galáxia em sua cronologia. Os poderes do trio se entrelaçam, fazendo com que eles troquem de lugar quando usam esses poderes. Elas aprendem a trabalhar juntas para impedir Darbin de roubar recursos de outros planetas para reconstruir o planeta natal dos Kree, Hala. Eles a impedem, mas, como resultado, Mônica acaba em outra linha do tempo. E se este é o mundo de Deadpool ou algo diferente, ainda não se sabe, mas os X-Men estão pelo menos nesta, já que ela conhece o Hank McCoy. A saída de Mônica é difícil para a equipe, mas Kamala está firme na construção de um novo grupo. Ela procura Kate Bishop e fica claro que este é apenas o começo do que certamente serão os Jovens Vingadores. Outros jovens heróis estão se materializando rapidamente, como Cassie Lang, de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, Eli Bradley, de Falcão e o Soldado Invernal, e o Icano, da série Agatha Desde Sempre. A série termina com o mundo em tensão crescente, pois agora os humanos sabem da presença Skrull e muitos estão em busca de vingança. Fury parte para uma missão ainda maior no espaço, ao lado de sua esposa e aliados. Loki começa a viajar no tempo ao longo da segunda temporada de Loki, um poder que ele aprende a controlar para trazer paz de volta à linha do tempo. Com isso, Loki se torna um deus do tempo, com ele mesmo no centro de um novo multiverso, longe de todos os seus novos amigos. E a AVT tem muito trabalho pela frente com um novo objetivo em mente: manter este multiverso. A AVT agora sabe monitorar todas as variantes Kang, e Hunter B15 é promovida a um dos líderes da AVT, supervisionando uma nova era em que a AVT não poda mais realidades ramificadas. É claro que a mudança nem sempre é fácil para todos. Alguns funcionários da AVT, como o Sr. Paradoxo, querem continuar a poda para manter a linha do tempo sagrada sob controle. Paradoxo traz Wade Wilson, também conhecido como Deadpool, de um universo alternativo para a AVT, para trazê-lo ao MCU propriamente dito, mas às custas da destruição de sua realidade original. Wade não gosta disso, então ele pega Wolverine de outra linha do tempo para ajudá-lo em sua cruzada para deter Paradoxo. No final, Deadpool e Wolverine conseguem, e ambos permanecem no universo de Deadpool por enquanto. B15 deixa claro que a AVT pode chamá-los para protegerem o multiverso. Billy Maximoff, também conhecido como o Icano, sai da realidade de sua mãe para o MCU real. Depois de trilhar o caminho pela Estrada da Bruxa, ele ganha maior controle sobre suas habilidades. Junto com o fantasma de Agatha, eles partem em busca de seu irmão Tommy, que está destinado a se tornar o Celery. Não deve demorar muito para que os Jovens Vingadores se reúnam de verdade, e esse é apenas uma de muitas equipes da Marvel que estávamos ansiosos para ver entrando no MCU. Sam Wilson, o novo Capitão América, se vê no centro de um incidente internacional após um encontro tenso com o presidente Thaddeus Ross. Ele consegue evitar uma guerra iminente causada pela descoberta de minerais raros no corpo do Celestial que emergiu da Terra. No entanto, a crise se intensifica quando um plano do líder, Samuel Sterns, dá errado, resultando na transformação de Ross no Hulk vermelho. Diante da instabilidade global, cresce a pressão pública por um novo grupo de heróis que substitua os Vingadores. Em resposta, Valentine Allegra de Fontaine inicia um projeto para criar um super-herói capaz de reunir a força combinada dos Vingadores, o Sentinela. Bob Reynolds, um viciado em substâncias ilícitas, se voluntaria para o experimento e se torna a única cobaia bem-sucedida. Contudo, seus poderes vêm acompanhados de um distúrbio mental grave. Ele desenvolve um transtorno dissociativo e, junto com seu lado heróico, manifesta uma entidade destrutiva conhecida como o Vazio. Durante esse período, Bob é recrutado pelos Thunderbolts, uma equipe formada por Yelena Belova, Bucky Barnes, Fantasma, Agente Americano e Guardião Vermelho. Após impedirem um ataque do Vazio em Nova York, Valentina os apresenta ao mundo como os novos Vingadores. A decisão gera revolta em Sam Wilson, que já estava reunindo sua própria formação da equipe. Isso dá início a uma disputa judicial e política pelo direito do uso do nome Vingadores. Enquanto o mundo debate quem deve carregar o legado dos heróis, uma anomalia multiversal abala o universo 616. Uma nave misteriosa atravessa a realidade, e em sua fusilagem, os heróis conseguem distinguir um símbolo marcante, o número 4. Tudo indica que o Quarteto Fantástico está prestes a chegar ao universo cinematográfico Marvel.